Olá, pátria amada Brasil, o meu abraço a você, meu querido e minha querida, em nome de Jesus. Hoje, 9 de dezembro de 2025, terça-feira, que o Senhor te encontre em paz. Amém. Tenho aqui uma palavra de Deus para você. Ouça, Deus vai te abençoar. Efésios capítulo 5, versículo 17, diz assim a palavra santa e gloriosa de Deus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai conhecer a vontade do Senhor. Show? Efésios capítulo 4, versículo 25, capítulo 5 até o 21, Paulo nos ensina como ser crente aqui nesse mundo debilitado pelo mal. Vamos aprender aqui um pouco com a palavra de Deus, tá certo? O versículo 17 do capítulo 5 começa dizendo: por esta razão. De que razão Paulo está falando? A razão está no versículo anterior que eu compartilhei ontem com vocês. A Bíblia ela precisa ser entendida completamente, não é isolada, não. Ela é uma parte fazendo compreensão da outra. O versículo de ontem, ele manda que nós despertemos aqueles que estão dormindo e se levante para que Cristo nos ilumine. Ou seja, o que é isso? É despertar para Cristo, se levantar, crer nele, é isso. Expliquei ontem. Então, por esta razão, você está sem Deus aí no mundo, perdido, sem saber se tem vida após a morte, se não tem, para onde vai, como é que é. Você não está sabendo de nada disso. Não sabe nem se vai ter anistia. Então, por esta razão, assim, então, quando Paulo vai estar dizendo isso no versículo 17, ele vem mencionando no versículo anterior que você precisa se levantar para que Cristo lhe ilumine, se voltar para Cristo. Amém? E o versículo vai dizer assim, no 17 ainda, não vos torneis insensatos. Olha, eu vou dizer para você que isso se refere a tudo que já foi dito de Efésios do capítulo 4, versículo 25, até hoje o versículo 17. Não vos torneis insensatos. O que está escrito lá? Não mentir, não roubar, não dar lugar ao diabo, não se irar demasiadamente, dizer não para a amargura, para a cólera, para a blasfêmia, para a malícia, para a imoralidade, para a perversão, para a corrupção, para tudo que é errado. Os que estão dizendo aí não anistia, você precisa ser um perverso. Eu fico pensando se fosse a sua mãe lá dentro, tá certo? Então, não vos torneis insensato, ou seja, não pratique o que o mundo pratica. Isso é insensatez, é loucura. Não se levantaram para Deus, então a razão é essa, para que não vos torneis insensato. Não pratique essas coisas. Os insensatos que não confessam a Cristo, ele faz todas essas coisas e muito mais ainda. Assim, dá vergonha, dá nojo mesmo. Então, Deus chama o cristão, a pessoa para ele, para Cristo, para ele, e chama essa atenção. Não vos torneis insensato. Agora que você já conheceu essa verdade, largue tudo isso. Se roubava, não roube mais. Se era corrupto, não seja corrupto mais. É assim. Já pensou se o Lula se convertesse? Zaqueu, se você conhece a Bíblia, você conhece a história de Zaqueu, um cobrador de imposto, ladrão, cobrava quadruplicado, 4 vezes mais. Pelo que ele afirma, quando ele se converte, ele diz: Senhor, se eu defraudei alguém, eu devolverei 4 vezes mais. Ou seja, ele roubava mais de 4. Foi o que os canalha fizeram do mensalão da coisa, tiveram que devolver dinheiro e hoje estão no governo de novo. Então, gente, olha, é isso. Não seja insensato. Não se coadune com esses camaradas, com esse sistema. Não combine com ele. Isso não é coisa de crente, não. Se você apoia, meu irmão, e é cristão, você é um insensato. Você não conheceu o Evangelho, você não entendeu o Evangelho direito, ou você não entendeu o que é socialismo marxista comunista, tá certo? Então, a razão é essa. Não vos torneis insensato, ou seja, praticar o que eles praticam. O genuíno crente, ele vai buscar sempre a verdade. Ah, mas é possível fazer? Mas vai tentar. Ele não paga ninguém mal com mal, ele não procura fazer o que é errado. O erro na vida de um crente tem que ser uma circunstância, uma coisa circunstancial, não intencional. Amém? Deixa eu ler aqui Salmo 42, versículo 7, que o salmista diz assim: um abismo chama outro abismo. Ao ruído das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado sobre mim.
Isso é a mão de Deus pesando no salmista, por causa que um abismo chama outro abismo, e aí Deus vem, e a pessoa nem sabe. Magnífico, você pensa que não é Deus que providenciou isso? Contas encerradas, sem poder visitar Estados Unidos, louvado seja Deus. Então, é porque um abismo leva a outro abismo. O cara faz o mal, mas ele não se contenta com uma vez, ele quer fazer outra. Perseguição. Então, se você é crente, não se torne insensato, não, meu irmão. Não compartilhe com os insensatos, com os loucos, não. Você vai cair num abismo tão grande que você nem imagina. O versículo 17 vai dizer ainda assim: mas procurai conhecer a vontade do Senhor. Ora, se a gente pensar racionalmente, tudo que é pecado, tudo que é errado, não é vontade de Deus. Defender comunismo, defender socialismo, defender marxismo cultural, dizer que menino é menina e dizer que menina é menina, esse velho aqui, com 66 anos de idade, se eu disser hoje eu sou a Andréia, você vai ter que me chamar de Andréia ou então eu lhe processo. Como é que você vai concordar com um negócio desse? Isso é do diabo. E isso é o que o sistema. Então, o crente é sensato. Aborto com a criança já quase nascendo. Se você concorda com isso, meu irmão, você está sendo um insensato. Você está sendo um louco. Olha, mas a Bíblia diz que até os loucos acertam, tá certo? O caminho. Mas eu estou aqui te ensinando. O versículo termina dizendo: mas procurai conhecer a vontade do Senhor. Essa expressão, assim, por mais simples que ela seja, conhecer a vontade do Senhor é uma coisa parece simples, né? Por mais simples que ela seja, ela de fato é um pouco complexa. Portanto, assim, qual realmente é a vontade do Senhor para o ser humano, para a humanidade? Para o homem, para a mulher? Qual é a vontade dele? É que ela se prostitua, que o homem se prostitua, que trai a mulher, que beba, que minta, que persiga os outros, que mate os outros, que bote na cadeia até morrer? Isso é ditadura. Qual é a vontade de Deus realmente? Eu diria que todas essas coisas já foi ensinado até aqui, se você vier acompanhando, mas eu quero destacar aqui 3 situações especiais relativas à vontade de Deus, que a Bíblia nos ensina. A primeira dela, amar a Deus sobre todas as coisas. Mateus 22, 37 está lá. Amar a Deus sobre todas as coisas. Quem ama não mata, quem ama não rouba, quem ama não é corrupto, quem ama não rouba os velhinhos do INSS. Quem ama diz sim para a anistia. Então, o primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas. Mateus 22, 37, que é uma repetição dos 10 mandamentos lá no livro de Deuteronômio. A segunda coisa é amar o próximo como a ti mesmo. Você está se amando? Se você quer o mal para o Brasil e para você, como é que você está se amando? Não consegue amar nem assim como é que ama os outros. Então, o segundo é amar o próximo como a ti mesmo. É Mateus também, no capítulo 22, do versículo 29, que está ali no mesmo contexto. 27, 28, 29, até o 40 vai falar essas verdades santas e graciosas. Então, a primeira coisa que eu quero lhe apontar como vontade de Deus é amar a Deus. Deus está em primeiro lugar com relação à minha própria vida, ao que eu tenho, ao que eu sou. Deus está em primeiro lugar. Esse é amor a Deus. Se morrer por causa de Deus, louvado seja Deus. Não por roubar, não por mentir, não por ser comunista. Terceira coisa, que você conheça Cristo como Senhor e Salvador, meu irmão. Cristo morreu na cruz para isso, para salvar a humanidade. Salvar a humanidade dessa perversão que está aí. Que o anticristo está aí, trabalhando e tal, mas vai chegar a vez dele. Isso com isso eu não estou preocupado, não. E nem me preocupo, porque a vez dele já está determinada. Ele já foi derrotado na cruz. Tá certo? Então, mas assim, o ser humano vai viver aqui. Ame a Deus sobre todas as coisas. Ame a si mesmo como ama o próximo. Ama o próximo como a si mesmo. Você quer o mal para você? Se você quer, você é um insensato, um idiota, um louco. Não dá nem para qualificar. E a terceira coisa, meu irmão, que Deus quer que você conheça Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Paulo sabe disso perfeitamente. Ele era um homem que matava crente por causa da ideologia, por causa da religião. O judeu é a nação santa escolhida de Deus. Só que os sacerdotes estavam fazendo tudo errado, vendendo-se ou se vendendo. Amém? E é o que acontece hoje, muito aí se vendem. Então, deixa eu dizer isso aqui para você, que a terceira coisa, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 3 e 4, Paulo diz o seguinte: Por isso,
porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Deus, nosso Salvador, é Cristo que é Deus, é o nosso Salvador, de quem crê. E o versículo 4 diz assim: que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Quem é a verdade de Deus, querido? É Cristo. Frase do nosso presidente Bolsonaro, não é frase dele, não. Ele repete como bênção e graça de Deus. João 8,32 diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Meu irmão, se você conhece a Cristo de verdade, você vai amar de verdade a Deus e ao próximo. Quem é seu próximo? Todos. Até os meus inimigos são meu próximo, porque somos criados em mais semelhança de Deus. E se você ama a Deus e você entende essa verdade e ama o seu próximo, você vai ter Jesus como Senhor e Salvador. E só é possível amar como Deus ama se você crê em Cristo. Não tem outra forma. Porque o Espírito de Deus habita e vai te revelar essas verdades. Você não vai ser um insensato, você vai ser um filho de Deus por essa fé. Amém? Meu irmão, Deus te abençoe, Deus te guarde. A Bíblia é clara e objetiva. Deus não complica. Quem complica são os pregadores, mentirosos, interesseiros, roubadores. Não entram no reino e nem deixam quem quer entrar. Amém? Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus abençoe a nossa nação. Continua acreditando, crendo e orando pela anistia ampla, total e restrita, porque o que estão fazendo com os patriotas como eu é covardia. Deus abençoe nossa nação, mas sobre tudo isso, meu amado, principal e fundamental, ame a Deus acima de tudo. Ame ao seu próximo, ame a si mesmo como ao próximo. E creia em Cristo como seu Senhor e como seu Salvador, você estará fazendo certamente a vontade de Deus. Porque quem ama não mata, não rouba, não trai. Deus te abençoe, Deus te dê graça. Hoje temos aqui culto de oração às 19h30. Vem aí nos visitar. Você gosta de orar? A Deus, em nome de Jesus Cristo, pelo poder do Espírito, tá certo? Sem enrolação, sem mentira, sem estar dando cambalhota, rolando pelo chão. Isso é coisa de Satanás. Cristo deixa a gente consciente com a revelação da verdade. Deus te abençoe, abençoe nossa nação. Em nome de Jesus. Amém.